Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês? Segunda série, professor Teta na área, estamos aqui para mais uma aulinha de física, mais um conteúdo, aliás, um conteúdo novo. Aliás, não é só conteúdo novo não, nós estamos numa área nova da física. Com a aula passada, e com o que nós já aprendemos lá na primeira série, nós finalizamos a mecânica, que é a maior área da física. E nós estamos agora entrando numa segunda área que nós chamamos de termologia. Tá? E dentro da termologia nós temos a termometria, que é o que nós vamos estudar hoje, temos a dilatação térmica, temos a calorimetria, temos a termodinâmica. Então nós vamos aí estudar bastante coisas a respeito da termologia. Mas hoje falaremos de termometria. Quando a gente olha para a palavra termo, nos lembra temperatura. Metria nos lembra medida. Então, hoje nós vamos falar da medida da temperatura. Mas, para medir uma coisa nova, nós temos que conhecer essa coisa nova. E é aqui, então, que começa a nossa aula. Tá? Bom, pessoal, é muito comum a palavra temperatura no nosso dia a dia, mas a temperatura é uma palavra muito reservada. Por quê? Porque ela é uma grandeza física escalar, então não tem direção e sentido, que está diretamente relacionada com a energia cinética das moléculas que compõem um corpo. Tudo bem? Então, pessoal, a temperatura ela está relacionada à energia cinética, energia térmica das moléculas que compõem corpo. Em outras palavras, ela está associada ao grau de agitação molecular de um corpo. Para você entender, eu coloquei essas duas imagens. Suponha que você tenha dois corpos, o corpo A aqui à esquerda e o corpo B aqui à direita. E essas bolinhas que vocês estão vendo estão representando as moléculas que compõem esse corpo. Tá? Repare que no corpo A imagem te dá a ideia de movimento, de agitação. Já lá no corpo B, é como se essas bolinhas estivessem menos agitadas. Tá? Não posso falar que elas estão em repouso, você vai entender por quê, mas é como se elas estivessem menos agitadas. O fato de A possuir maior agitação faz com que a sua temperatura seja maior que a temperatura do corpo B. Repare que o corpo A tem até menos partículas que o corpo B, mas a agitação dessas partículas é maior, o que já dá ao corpo A uma temperatura maior. Então, nós falamos que temperatura é uma grandeza associada ao nível de agitação molecular. Quando você fala que a temperatura de um corpo é alta, significa que as suas partículas estão muito agitadas, significa que elas têm muita energia de movimento, que é a energia que nós chamamos de cinética. Quando a temperatura de um corpo é mais baixa, nós falamos que as suas partículas estão menos agitadas, ou seja, esse corpo tem menos energia cinética, que é a energia de movimento. Tudo bem? Repare que em nenhum momento até agora eu usei a palavra calor. Eu não falei de quente, eu não falei de frio. E a gente tem que tomar um cuidado, porque nós misturamos muito esses dois conceitos, temperatura e calor. São conceitos que estão relacionados? Sim, obviamente, tá? Mas não representam a mesma coisa. E no dia a dia a gente fala temperatura e calor como se fossem a mesma coisa, mas não são. Hoje eu não vou definir ainda o que é calor, mais para frente a gente vai estudar o que é o calor, mas a temperatura e calor não representam a mesma coisa. Temperatura alta, moléculas muito agitadas. Temperatura baixa, moléculas menos agitadas. Tá? A temperatura ela tem uma outra propriedade importante. Ela é a grandeza física, olha só, que permite
identificar se dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico, ou seja, se dois ou mais sistemas físicos possuem a mesma temperatura. Esse termo, pessoal, equilíbrio térmico, ele vai ser muito importante nas aulas de termologia. Falar que corpos ou sistemas físicos estão em equilíbrio térmico significa que eles têm a mesma temperatura, as suas partículas têm o mesmo nível de agitação. Tá? E a essa propriedade nós damos o nome de lei zero da termodinâmica. Mais lá para frente, quando a gente for estudar a termodinâmica, né, como ela realmente deve ser estudada, nós falaremos de primeira lei e segunda lei da termodinâmica. Mas, na verdade, existe uma lei zero que diz respeito aí ao fato de dois ou mais sistemas físicos estarem em equilíbrio térmico. Tá? E, Mateus, o que isso significa? Então, por exemplo, se o sistema A, que é esse sistema aqui da figura, ele está em equilíbrio térmico com o sistema B, e o A está também em equilíbrio térmico com o sistema C, obrigatoriamente B e C também estão em equilíbrio térmico. Tá? Isso é o que nós chamamos de lei zero da termodinâmica. Não precisa se preocupar que ninguém vai te ficar perguntando o que é a lei zero da termodinâmica, taranã, taranã. Nada mais é do que uma lei que diz que se um sistema está em equilíbrio com o outro e esse sistema está em equilíbrio com o terceiro, esse sistema 2 e esse terceiro sistema estão em equilíbrio térmico. Beleza? Bom, pessoal, quando a gente fala de temperatura, eu acho que uma das coisas que vem à nossa cabeça é, Mateus, como é que nós medimos a temperatura? Aí é claro que vai ter um engraçadinho que vai falar, usa o termômetro. Legal, mas você sabe o que é um termômetro? Você sabe como o termômetro funciona efetivamente? Você sabe por que eu posso utilizar um termômetro para medir temperatura? E se realmente esse cara mede temperatura? Nossa, Mateus, quanta pergunta! Pois é. Então, é exatamente a respeito disso que eu queria comentar com vocês. Falaremos agora da medida da temperatura. Então, olha que interessante. Quando a gente quer medir a temperatura, a gente sempre faz isso através de uma grandeza termométrica. Ou seja, é algo que nós vamos utilizar para medir a temperatura. Só que esse algo ele tem que ter um comportamento linear com a temperatura. Mateus, o que isso significa? Significa que se a temperatura subiu, essa grandeza ela também vai subir. Se ela dobrar, a grandeza também vai dobrar. Se ela reduzir em 4 partes, a grandeza também vai reduzir em 4 partes. É isso que é um comportamento linear. As duas aumentam ou as duas diminuem de forma proporcional. E as grandezas termométricas mais utilizadas hoje, talvez, eu vou falar a primeira, que é o mercúrio. Ok? O mercúrio é uma substância que tem esse comportamento linear com a temperatura. E existe um álcool também que pode ser utilizado, mas o mercúrio ele consegue fazer isso de maneira mais eficiente. Quando ele é aquecido ou resfriado, ele varia o seu volume linearmente. Beleza? Então vocês estão vendo aí um termômetro, e o termômetro ele tem algumas coisas importantes. Primeiro, ele tem essa carcaçona azul aí que vocês estão vendo de vidro, tá? Dentro dele existe um tubinho muito fininho que nós chamamos de capilar. Nesse capilar existe essa região que é um bulbo, onde existe a maior concentração de mercúrio. E aí o seu mercúrio, dependendo se ele é aquecido ou resfriado, ele vai subir ou descer a coluna de mercúrio ali dentro daquele tubinho fininho. E aí, a hora que você põe uma escalinha aqui em torno, você consegue aferir a temperatura. Tá? Então, o termômetro ele funciona desse jeito. Quando você aumenta a temperatura ou diminui a temperatura do mercúrio, o mercúrio aumenta o volume ou diminui o volume. E aí ele vai aumentando até atingir o equilíbrio térmico com o sistema que ele quer medir a temperatura. E ali, graças a essa escala,
e nós vamos comentar dessas escalas, que é o principal objetivo da nossa aula hoje, nós conseguimos comparar essa dilatação com o determinado valor. E aí nós falamos, olha, a temperatura agora é de tanto, beleza? Bom, falando em escalas, pessoal, eu queria mostrar para vocês e comentar com vocês que existem 3 escalas importantes, tá? Uma delas que nós utilizamos aqui no Brasil, que é a famosa escala Celsius, uma escala utilizada muito lá nos Estados Unidos e alguns países da Europa, que é a escala Fahrenheit, e existe uma terceira escala, que é a escala do Sistema Internacional de Temperatura, chamada de escala Kelvin. Tá? Obviamente, dessas 3 escalas, a mais importante é a escala Kelvin. Tá? Ela é a unidade, o Kelvin é a unidade de temperatura do Sistema Internacional. Beleza? Mas a escala Celsius e a escala Fahrenheit, né, tem o seu prestígio até hoje por razões históricas, que aqui não vem ao caso, mas são escalas utilizadas sim, né, para que a gente meça a temperatura. Quando nós medimos a temperatura, nós fazemos isso baseando-se em comparações. E quando a gente faz comparações, nós precisamos escolher valores para serem comparados. Tá? Então, a água, pessoal, geralmente é a substância que nós utilizamos para fazer essas comparações. Então, olha que interessante. Você conhece o que nós chamamos de ponto de gelo. É exatamente uma temperatura a qual o gelo passa do estado sólido para o estado líquido. E você conhece também o que nós chamamos de ponto de vapor, que é uma temperatura a qual a sua água no estado líquido passa para o estado de vapor, ou estado gasoso. Tá? Repare que nós temos aqui embaixo as 3 temperaturas, né, para a mesma situação. Então, por exemplo, lá na escala Celsius, o gelo ele derrete a 0 graus Celsius. Se eu estivesse medindo com termômetro, né, na escala Fahrenheit, esse valor corresponderia ao 32, e se eu estivesse medindo na escala do Sistema Internacional, esse valor seria o 273. Tá? Já o ponto de vapor na escala Celsius é o 100 graus Celsius, que você conhece, né, o ponto de ebulição da água. Na escala Fahrenheit seria o 212 e na escala Kelvin seria o 373. Então, a partir do ponto de vapor e do ponto de gelo, nós vamos criar relações entre essas 3 escalas, que na verdade é a coisa mais importante quando a gente estuda a temperatura. O que a gente tem que saber aqui dentro, obviamente, entender o que é a temperatura, mas o que nós temos que saber é converter uma temperatura de uma escala em outra. É o que geralmente o vestibular exige da gente. Tá? Mateus, tem fórmulas para isso? Tem, mas eu não queria que você... É claro que se você decorar a fórmula vai facilitar a sua vida, mas eu queria que você entendesse o processo da onde vieram essas fórmulas. Tá? Então, isso é o que é o importante. E essa ideia se baseia exatamente na dilatação do mercúrio. Olha o que é legal. Quando o mercúrio aqui do nosso termômetro ele sobe de um lugar para outro, a quantidade que ele subiu, né, é a mesma, independente da escala que você tenha. Então, existe uma proporção aí entre o que ele sobe e o que eu vou medir. E o mais legal é que, né, o quanto ele vai subir não depende se a escala é a escala Celsius, se a escala é a escala Fahrenheit ou se é a escala Kelvin. Né? A única diferença é que essas escalas têm valores diferentes e aí, obviamente, o número vai ser diferente, mas a ideia, a agitação térmica vai ser a mesma. Então, nós vamos usar aqui uma técnica matemática chamada de proporção de segmentos. Repare no meu termômetro, do ladinho dele, eu tenho a letra A e eu tenho a letra B. O que representa a letra A? A letra A representa esse segmento aqui, ó. Mateus, o que é um segmento? Tá? Por exemplo, pessoal, imagine que você tem uma régua. Nessa régua, você mediu uma coisa e essa coisa medida foi de 3 até 7. Quanto que vale esse segmento aqui? Ah, Mateus, vale 4.
Que conta que você fez para determinar esse 4? Olha, eu fiz 7 menos 3. É exatamente isso que nós vamos utilizar. Tá? Então, nós vamos fazer uma proporção do segmento A para todas as escalas e do segmento B, que seria, tá, eu vou mudar a cor aqui, para não ficar a mesma cor, né? E do segmento B, que é todo esse segmento grandão aqui, para todas as escalas. Tá? Então, olha só, estou aqui agora, galera, acompanha comigo. Eu vou pegar e vou dividir o segmento A pelo segmento B. Eu vou marcar em vermelho, né, o segmento A das 3 escalas e eu vou marcar em azul o segmento B das 3 escalas. Então, olha o segmento A da escala Celsius. É esse pedacinho aqui. Mateus, como é que eu encontro esse pedacinho? TC menos 0. Ora, olha aqui em cima. Você não achou esse 4 pegando 7 menos 3? Para descobrir o tamanho desse segmento, você vai pegar esse número, que eu estou chamando de TC, porque eu não sei o valor dele, e vou fazer menos 0, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui. Mateus, como eu vou achar o segmento pequenininho da escala Fahrenheit? Está ele aqui, gente. Olha ele aqui. Como é que eu vou achar ele? É o número de cima menos o número de baixo. TF menos 32. Mateus, e o que eu vou do segmento da escala Kelvin? TK menos 273, que é o segmento que você está vendo aqui. E eu vou dividir agora o segmento A, que é o vermelhinho, pelo segmento B, que é o azul. O azul de cada escala, estou marcando aqui, olha o segmento azul da escala Celsius, 100 menos 0, é o que você está vendo aqui, 100 menos 0. Dividido pelo segmento azul da escala Fahrenheit, que é todo esse cara aqui, 212 menos 32. Dividido pelo segmento azul da escala Kelvin, que é todo esse segmento aqui, 373 menos 273. Tá? Para não ficar com esses números feios, eu vou dar uma melhorada. Então, olha lá. TC menos 0 é TC, 100 menos 0 é 100, TF menos 32 é TF menos 32, 212 menos 32 é 180, 373 menos 273 também é 100. Mas para não ficar com esses números tão grandes, eu vou dividir todo mundo aqui embaixo por 20. 100 por 20 é 5, 180 por 20 é 9, 100 por 20 é 5. E nós chegamos, até vou mudar a cor aqui para não misturar, nós chegamos aqui, pessoal. Essa igualdade tripla vai nos permitir transformar qualquer escala de temperatura uma na outra. Só que dessa igualdade, geralmente nós criamos duas expressões. Nós criamos essa, que relaciona a escala Celsius com a escala Fahrenheit, e criamos essa, que relaciona a escala Celsius com a escala Kelvin. Mateus, e se eu quiser relacionar a escala Fahrenheit com a escala Kelvin? Você teria uma terceira fórmula, só que eu não acho muito vantagem você lembrar dela. Né? Se você quiser ir de Fahrenheit para Kelvin, faça essas duas continhas. Vai de Fahrenheit para Celsius, depois vai de Celsius para Kelvin. Eu acho melhor. Mateus, eu não entendi para que servem essas expressões. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você chegou na praia agora, olhou ali o termômetro e lá estava marcando que a temperatura em Celsius daquele local era de 40 graus Celsius. E aí você quer contar isso para o seu amigo que mora lá nos Estados Unidos, mas ele lá nos Estados Unidos só conhece a escala Fahrenheit. Então não adianta você falar que a temperatura na praia está de 40 graus Celsius. Ele não vai entender. O que você vai fazer? Você vai transformar esses 40 graus Celsius e descobrir quantos Fahrenheit isso equivale. Mateus, mas como eu vou fazer isso? Usando a expressão aqui embaixo. Ó, eu vou fazer ela. Quanto que vale o meu TC? 40. Então vai ficar 40 dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Como é que eu faço aqui? 40 por 5, 8. 8 é igual a TF menos 32 sobre 9. Vou passar o 9 multiplicando 8. 9 vezes 8,
72. Isso é igual a TF menos 32. E agora eu vou passar o 32 somando. 72 mais 32, 104 graus Fahrenheit. Pronto, acabei de transformar 40 graus Celsius em graus Fahrenheit. Agora, a hora que eu ligar para o meu amigo, eu vou falar, olha, a temperatura que eu estou aqui na praia agora é de 104 graus Fahrenheit. A ideia que ele vai ter é o que para você é o 40 graus Celsius, é que apenas foi medido numa escala diferente. É para isso que servem essas duas formulinhas aqui embaixo. Uma para transformar Celsius em Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius, tanto faz, e a outra para transformar Celsius em Kelvin ou Kelvin em Celsius. Tá? Tanto faz. Se você quiser transformar Fahrenheit em Kelvin ou vice-versa, eu vou pedir para você fazer a conta primeiro, passando elas para Celsius, para depois fazer a transformação. Tá? Bom, queria comentar algumas outras coisas antes da gente finalizar. Quando a gente olha as escalas aqui, pessoal, repare que nós temos o grau Celsius, nós temos o grau Fahrenheit, nós temos a escala Kelvin. Eu não falo grau Kelvin, eu falo Kelvin, tá? As escalas Celsius e Fahrenheit são escalas que nós chamamos de relativas, né? Os cientistas que criaram elas não se preocuparam efetivamente com um conceito de temperatura para criar suas escalas. Elas são escalas arbitrárias, né? Cada cientista, em algum local, quis criar a sua escala. A Kelvin não. A Kelvin é a única escala que efetivamente leva o conceito de temperatura, né, para suas contas. E uma coisa interessante acontece. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns valores que nós chamamos de pontos fixos, que você tem que decorar. Tá? Esse 0, esse 32, esse 273, esse 100, esse 212, esse 373, você tem que lembrar de cor. Tá? Mas eu queria comentar sobre a menor temperatura que cada uma dessas escalas pode medir e fazer uma discussão a respeito disso. Tá? Na escala Celsius, o menor valor de temperatura possível é o menos 273. Na escala Fahrenheit, é aproximado, tá, pessoal, esses valores. Isso daqui daria aproximadamente menos 460. E lá na escala Kelvin, seria o que nós chamamos de zero. Tá? Olha que interessante. Primeira coisa, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, eles aceitam valores negativos de temperatura. Tá? A escala Kelvin, que é o que nós chamamos de escala absoluta, não. A menor temperatura possível é o que nós chamamos de zero absoluto. Na verdade, essa temperatura ela nunca foi atingida, pessoal. Por quê, Matheus? Porque seria como se eu pegasse as partículas de um corpo e parasse essas partículas. E isso ainda mesmo em laboratório nunca conseguiu ser atingido. Tá? Chegaram-se bem perto, 0,000001, mas tem algum nível de agitação. Então, uma coisa importante da escala Kelvin é que ela só tem valores positivos e o seu menor valor é o que nós chamamos de zero absoluto ou zero Kelvin, que é um valor que nunca foi atingido. Obviamente, quando eu falo, né, nesse menos 273 e nesse menos 460, também são valores que nunca serão atingidos, porque o zero não foi atingido, esses valores também não serão. Tá? Mas a escala Celsius e a escala Fahrenheit aceitam valores negativos, diferente da escala Kelvin, que é a escala absoluta. Ok? Bom, para a gente finalizar, queria falar para você de uma outra situação que vira e mexe aparece, que é a respeito da variação de temperatura. Né? Lembrando que variação, pessoal, representa uma diferença entre uma temperatura tal e uma temperatura inicial. Repare que aqui, de novo, eu tenho os meus, né, basicamente o mesmo desenho, só que aqui, essa grande diferença daqui para o próximo slide. Aqui eu quero achar um número específico, tá? Aqui não, aqui eu quero achar uma variação. São coisas diferentes, tá?
Mas, mesmo sendo coisas diferentes, eu vou usar a propriedade e o fato do mercúrio se dilatar linearmente. E quando isso acontece, eu posso construir uma proporção, uma razão e proporção das minhas grandezas aqui dentro. Tá? Então, repare de novo que você tem ali o A. Olha o segmento A aqui, ó, pessoal. É esse segmentozinho aqui. Tá? Você tem o segmento B, que é esse segmento grandão, e eu vou utilizar a proporção entre o segmento A e B para construir uma relação de variação de temperatura aqui dentro. Então, olha lá, eu vou marcar aqui, pessoal, o segmento A de todas as escalas. Ó, olha o segmento da escala Celsius, é o ΔTc. Olha o segmento A da escala Fahrenheit, é o ΔTF. Olha o segmento A da escala Kelvin, é o ΔTK. Tá? É isso que você está vendo aqui. Ó. ΔTc é o segmento A, ΔTF o segmento A, ΔTK o segmento A. Agora eu vou marcar o segmento B, pessoal. Olha o tamanho do segmento B. Olha quem é ele. Ó. Ele é 100 menos 0 na escala Celsius. De novo, eu estou usando os pontos fixos, né? Reparem. Já na escala Fahrenheit, são outros números. Vai de 212 a 32. E na escala Kelvin, vai de 273 a 373. Tá? Dando uma simplificada, né? Eu fiz as continhas aqui embaixo, dividi de novo por 20, e aí nós chegamos aqui, pessoal. Repare que, a partir daqui, eu posso construir duas relações, essa e essa daqui. Mateus, essas fórmulas são diferentes das outras, né? Da outra. Sim, por quê? Porque são contextos diferentes. Aqui eu queria achar uma temperatura específica. Aqui eu estou querendo achar uma variação de temperatura, tá? Então, nós chegamos nessas duas expressões, que serve para você relacionar a variação de temperatura na escala Celsius e Fahrenheit e a variação de temperatura na escala Celsius e na Kelvin. Só que essas formulinhas, elas não precisariam ser utilizadas desse jeito, não. Olha só que interessante. Olha a escala Celsius e a escala Kelvin. Gente, de 0 a 100, eu tenho 100 pontos. De 273 a 373, eu também tenho 100 pontos. Sabe o que significa? Se na escala Celsius eu subir 20 pontos, na escala Kelvin eu também subo 20. Por quê? Porque eu tenho a mesma quantidade de pontos. Tá? Por isso que você está vendo que a variação de temperatura na escala Celsius é a mesma variação na escala Kelvin. Agora, na escala Fahrenheit é diferente, né? Porque de 32 até 212 eu tenho 180 pontos. O que isso significa? Cada grauzinho que eu subir na escala Celsius, né? Na escala Fahrenheit, eu subo 1,8, eu subo mais. Por quê? Porque os grauzinhos estão mais apertados. Enquanto eu tenho 100 na uma, no mesmo espaço, na outra, eu tenho 180. Significa que os grauzinhos são mais apertadinhos. Tá? Que é exatamente o que você está vendo aqui. Mateus, não entendi. Você falou que cada grau que você subir aqui você sobe 1,8? É. Olha de onde vem esse 1,8. Pega esse 9 e joga ele aqui em cima, ó, multiplicando. Ficaria assim, ó, 9 vezes ΔTc sobre 5 é igual a ΔTF. 9 dividido por 5 é 1,8. Ah, então pera lá. Opa, aqui é Celsius, né, pessoal? Desculpa. Cada grau que eu subo na escala Celsius, 1 grau que eu subi na escala Celsius vezes 1,8, dá 1,8 na escala Fahrenheit. Por quê? Porque eu tenho quantidades de pontos diferentes. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, não misture essas equações em vermelho aqui embaixo com essas equações em vermelho aqui. Aqui é para determinar uma temperatura específica. Aqui é para determinar uma variação de temperatura. Beleza? Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, voltem ao vídeo.
entendam bem o conceito de temperatura, né? Entendam bem como é que nós medimos a temperatura, que é o funcionamento do termômetro, e conheça essas 3 escalas, com seus pontos fixos, são esses valores aqui embaixo e aqui em cima, e as suas relações, são as expressões para converter, né, uma temperatura de uma escala em outra. Beleza? Tranquilo, pessoal? Fechamos então por aqui. Nos vemos na nossa videoconferência lá no Meet. Um grande abraço e tchau, tchau, pessoal.